Em contato com a professora de engenharia da Univates e doutoranda em recursos hídricos, Sofia Royer Moraes, para falar sobre um estudo que recentemente foi concluído, assinado por ela, pelo Rafael Rodrigo Eckert, que também é professor da Univates, assim como o professor Walter Collichon da URGS e o Franco Buffon, que é do Serviço Geológico do Brasil. E esse estudo comprova que a enchente de setembro de 2023 foi, de fato, além de ter dado mais estragos, ter trazido muitas mortes, foi também maior do que a de 1941. São diferentes pontos onde as réguas estavam instaladas ao longo desse tempo. Tem a questão do nível do mar e a gente vai explicar um pouco mais para você que está aí acompanhando a programação da Rádio Independente. Professora Sofia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Me escutam bem, pessoal? Sim, perfeitamente. Tá bom. Primeiro, é uma satisfação, acho que poder contribuir um pouquinho mais sobre esse assunto é sempre uma grata oportunidade, então muito obrigada aí pelo convite. O que a gente pode falar, Sofia, de mais detalhes de como foi feita essa pesquisa? Vocês foram a campo, em quais locais, como coletaram essas informações, para a gente entender um pouco mais do resultado também. Ok, então essa é uma ótima pergunta, né? Porque ela parte também do ponto de vista de onde tudo começou, onde começa a história dessa nota técnica. A gente começou o levantamento de campos em abril do ano passado. Vejam bem que foi bem antes das inundações, aí de setembro e novembro. E foi um levantamento porque a gente já imaginava que tinha um erro, né? E a gente queria comprovar essa hipótese, né? A partir do levantamento de dados. E fizemos o levantamento de dados e informações e com base nisso, isso foi para a minha qualificação de doutorado, com base nisso, em medições de outras inundações, a gente sabia, bom, a gente tem que se aprofundar um pouquinho mais dentro do que a gente tem de bases de informações de séries históricas. Ora, uma cidade que ela sofre com a suscetibilidade das inundações, ou seja, ela é vulnerável, é natural que se tenha uma série histórica. E o ideal é que sejam, né, séries históricas robustas, séries históricas precisas, né, que possam, de fato, contribuir, né, com medidas, ações, enfim, seja o que for aí, a memória e a resiliência das sociedades. Então a gente foi em busca desses dados, dessas informações, né, com as cheias de setembro e novembro, se evidenciou muito também por parte da população. A gente já tinha os levantamentos de campo e aí as cheias de setembro confirmaram também o que a gente imaginava. A partir disso, a gente foi atrás das estações e fizemos um levantamento detalhado, né, de quais eram as estações, onde elas estavam, por que nós tínhamos alguns erros, né, aferidos nessas réguas historicamente, né? O que a gente encontrou foram aí 3 estações, 3 lugares diferentes de medição oficial do rio. E, bom, a gente tem que imaginar que o rio, ele escoa água, então ele está naturalmente descendo, né? Ele vem de montante para jusante, e esse montante para jusante, ele traz uma diferença no nível do terreno, ou seja, um pequeno desnível aí topográfico, que acaba fazendo também que a gente tenha leituras diferentes, né, em cada um desses pontos. E ainda, gente, ao longo de 80 anos de dados, a gente acaba construindo e consolidando bases muito fortes, né? Então, a gente pode ver que desde 1939 até 1960 é uma base de dados, depois até anos 70 é outra base de dados, a partir dos anos 70, né, a gente tem a instalação do porto, muda a configuração do rio, a gente tem um outro tipo de dado, né? E conforme isso foi se consolidando, nunca teve um olhar mais sistêmico, muito, eu diria assim, mais detalhado para entender, bom, e qual que é o nível exato que corrobora com esses 3 níveis, né? Como é que a gente mantém uma única informação através dessas 3 inundações sem ter erros, né, de dados? Acho que eu falei mais do que eu queria falar, na verdade, né?
Não, mas é interessante porque é meio complexo, né, Sofia? Especialmente para quem não entende muito do assunto, são réguas em pontos diferentes, tem a questão do nível do mar, e agora fica se estabelecido esses números, né, que vocês passaram, inclusive toda uma lista aí de maiores enchentes. A gente está falando da de setembro, que ela foi maior que a de 1941, mas a de novembro, do dia 19 também, né? Teve esse número maior, né, uma altitude ortométrica, no caso foi de 28,98 a de setembro, 28,39 a de novembro, e a de 1941 teve 28,32, 7 centímetros a menos do que essa lá de novembro agora, né? Então é interessante, e aí eu não sei se entra muito no seu conhecimento, se é mais com meteorologista mesmo, porque depois dessas enchentes, como elas vieram duas, num curto espaço de tempo, nós estamos falando de menos de 2 meses, né, de duas enchentes das maiores, as maiores da história que se tem registro. E aí se falou, não, agora isso vai ser normal, vai ser cada vez mais comum, se preparem. Vocês têm conhecimento sobre isso? Se de fato é alguma coisa que só vai se repetir daqui mais de 100 anos, um pouco menos do que isso, ou vai ser algo que vai ser mais rotineiro, se não chegar nessa marca, pelo menos chegar próximo, porque eu vou pegar aqui a quinta maior da história, foi de 2020, né, com 26,84, também foi uma marca bastante grande, na régua que chegou aqui a 27,39. Então nós estamos falando das 5 maiores da história, duas foram entre 2020 e 2023, e as outras foram lá de 41 e de 1956. Outra excelente pergunta e reflexão. O que a gente vê na hidrologia, tá? Isso se repete, sim, dentro do olhar, né, desse entendimento do comportamento hidrológico, que é diretamente influenciado pelo comportamento meteorológico, né, climatológico. O que a gente sabe é que uma inundação, uma vez que ela acontece, ela tende a se repetir, né? Então, a de 41, a gente, em sala de aula, mesmo fazia esse olhar, né? E se acontecesse agora? A gente está preparado para isso acontecer agora? A resposta sempre foi muito unânime, não. Mas daí o que a gente faz para estar mais preparado? O que aconteceu? 2023, 2022, a gente teve um ano muito atípico. A gente teve um ano de El Niño muito forte, e associado a esse El Niño, que normalmente ocasiona mais chuvas aqui na região do Rio Grande do Sul, né, a gente olha para o que aconteceu no ano passado, em especial setembro, a gente teve 1,5 grau a mais, né, de aquecimento global. Quando a gente aquece mais o globo, o que acontece? A gente tem uma maior evaporação, evapotranspiração. Essa evaporação, ela vai para a atmosfera. E aí, nós temos uma lei científica que rege o seguinte: a cada 1 grau que sobe a mais o nosso globo terrestre, que foi o que aconteceu no ano passado, aumenta ou extrapola em 7% a capacidade da atmosfera em reter a umidade. Ou seja, aumenta as condições de chuva, porque a atmosfera ela não tem mais capacidade para segurar tanta umidade, de tanto que está evaporando a partir de tanto calor que está fazendo. E aí, com isso, né, se fizer uma pesquisa rápida, assim, tipo de inundações extremas em 2023 no planeta, a gente encontra desastres na China, desastres na Turquia, foi um caos, assim, foi realmente muito catastrófica a inundação naquela região. A gente encontra inundações na África, na Grécia, no Brasil. E o que é mais interessante é que em setembro a gente tem uma sequência de dias assim que, bom, hora acontece um desastre no Brasil, hora foi na Grécia, hora foi na Turquia, quase que desencadeado assim, naquele mesmo mês, né? Tipo, além de todo o aquecimento, a gente teve mais um pico de aquecimento global. Ou seja, né, sim, a gente tem uma mudança climática acontecendo, elas estão aceleradas. A questão é que é muito difícil a gente precisar quando essas inundações vão acontecer. A gente sabe que elas vão se repetir. Agora, quando, a gente não sabe. Então, assim como teve lá em 1873, um outro evento bastante extremo de inundação, depois 1941,
2023, vai acontecer outros extremos. Agora, quando, nesse intervalo de tempo, é muito difícil da gente falar, né? Pode ser ano que vem ou pode ser daqui a 50 ou 70 anos. Porque é um dado, antes de mais nada, de estatístico e de observação. É importante a gente conseguir olhar para trás para a nossa série histórica, mas a gente também está num momento de tempo muito delicado, porque aí vem a mudança climática e ela me diz assim, ó, olha, talvez tudo que tu trabalhou até agora, em termos de ciência e pesquisa, ela pode se alterar. Então, você precisa estar atenta ao que vai acontecer agora daqui para frente e precisa ir fazendo essas marcações, fazendo essas medições e vendo como que isso vai se comportar ao longo desses próximos cenários e, logicamente, né, com cuidado redobrado, onde a gente tem áreas que são suscetíveis, onde a gente tem áreas que são vulneráveis, tanto às inundações quanto aos movimentos de massa. E a gente fala muito desses movimentos, né, mas também um outro que a gente precisa falar são das secas. As previsões, né, de mudanças climáticas para o Rio Grande do Sul são previsões que tendem a extrapolar um pouquinho essa questão dos extremos climáticos, ou seja, tanto secas quanto inundações, nós temos uma tendência, né, de ter um clima ainda mais nebuloso nesse sentido, né? Então, ainda com maiores extremos, digamos assim. Estamos conversando com a professora de engenharia da Univates e doutoranda em recursos hídricos, a Sofia Royer Moraes. E, Sofia, você fala que é muito difícil precisar quando a gente vai ter esse tipo de evento, essas enchentes tão grandes como a gente teve do ano passado. Mas o que foi possível mapear nessa pesquisa? E você fala também das áreas que são mais vulneráveis. O que foi possível ter de informações que num próximo desastre, num próximo evento como este, vai poder contribuir para talvez minimizar os estragos, ou como é um fenômeno mesmo da natureza, não tem o que fazer e cada enchente a gente sabe que é diferente da outra, mas se tem algum elemento que através da pesquisa vai ajudar no futuro? Sempre tem o que fazer, né? Eu acho que a gente compreender que nós estamos numa área suscetível, vulnerável, é ok. Agora que a gente tenha mortes acontecendo em função desses desastres, é muito difícil de tolerar. Então, assim, a partir dos estudos que a gente vem fazendo, tem a nota técnica, a gente sabe e estimula que esses níveis eles sejam tomados em outros municípios aqui da nossa região, de todo o vale. A gente estimula que isso aconteça. A gente fez um mapeamento também, né, foi lá o mapa cidadão que a gente fez, a gente gerou uma mancha de inundação dessas cheias. Então, assim, tem isso tudo isso acontecendo. Agora, não é a gente que toma a decisão, a gente traz apontamentos e a gente traz, né, essa consciência e esse olhar técnico e científico de que, olha, algumas mudanças, alguns movimentos, eles precisam acontecer, né? A gente traz subsídios para que se tomem decisões, mas as decisões não somos nós quem tomamos. E aí cabe tanto a comunidade quanto as esferas públicas, né, tomarem esse material e começarem a trabalhar a partir disso, né? Então, começar a rever os seus planos diretores, né, fazer o seu mapeamento de áreas inundáveis, áreas suscetíveis, nos diferentes tempos de retorno, que a gente chama dentro da hidrologia, né? Ou seja, áreas mais sensíveis, áreas menos sensíveis, começar a trabalhar os planos de contingência. Então, isso, né, é um próximo passo, que daí não é a academia quem faz, né? Quem decide é o poder público. Então, que isso que a gente vem produzindo possa embasar, né, o poder público e que a gente possa fazer muito mais projetos, muito mais estudos, porque a gente sabe que uma outra brincadeira que eu faço, que a gente conhece muito pouco da nossa bacia, né? A gente está há pouquíssimo tempo no Vale do Taquari, né? Quase 200 anos. Então, o que a gente conhece em escala geológica é um segundo de tempo, né? Então, a gente tem muito ainda para explorar de estudo, muito para explorar, né? De entender essa dinâmica da bacia, mas
Isso é lenha para que a gente continue trabalhando, para que a gente continue produzindo, e que isso se transforme em material, em subsídio, não é, para que as esferas aí responsáveis por decisões possam usufruir disso tudo e aplicar. Importante, como o Ricardo já falava, é um assunto complexo, né, bastante técnico, mas é importante que se fale sobre isso, que se pesquise, que se tenha essas informações. Sofia, muito obrigado por atender a Rádio Independente, pelas informações e também parabéns pela pesquisa. Muito obrigada. E parabéns também por retomar o assunto. Acho que aproximar a sociedade é o mais importante e isso é o que converge também a gente ter, né, estratégias de convivência melhor aí, né, com as áreas que nós convivemos no nosso dia a dia no Vale do Taquari. Muito obrigada. Obrigado. Conversamos com a professora de Engenharia da Univates e doutoranda em Recursos Hídricos, Sofia Royer Moraes, sobre esse estudo. Tem mais detalhes lá no nosso portal independente.com.br, mas aquela dúvida, né, que se tem, a gente busca essa informação, a gente quer ter essa resposta, mas é difícil. Já falamos com o meteorologista, agora com ela também, que é especialista na área. É difícil de prever quando isso vai voltar a acontecer, mas que o clima está mais propenso e poderemos ter climas mais, vamos dizer assim, favoráveis a essas ocorrências. Não se sabe se vai ser daqui 10 anos, 20, 30, mais, tomara que seja para muito longe, e o melhor é que não voltasse a acontecer. Mas esses estudos são importantes para que a gente tenha mais respostas e também esteja mais preparados para as próximas ocorrências.